Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. Começamos o segundo bloco dessa grande entrevista, nem diria entrevista, mas desse bate-papo que estamos tendo com a senadora, candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet. Presidente, deixo contigo a condução do programa. Tem uma pergunta que eu vou fazer para a senhora, provocativa, né? A respeito da escala 5x2 e fim da escala 6x1. Nós entendemos que isso é uma modernidade, é um caminho que o mundo está avançando, se mudou, e todas as vezes temos uma revolução de tecnologia, há uma redução da hora trabalhada. Aconteceu isso depois com a revolução industrial, enfim, com a internet, agora com a inteligência artificial. Cada vez mais os programas de computador e a robótica, enfim, ela vai assumir cada vez mais funções das pessoas. Eu escutei, nós estávamos fazendo uma imersão numa universidade americana agora em abril, e o sujeito nos disse lá durante que a Uber americana encomendou 50 mil carros autônomos. Então nos preocupa, vamos ter 50 mil motoristas a menos e 50 mil famílias perdendo renda, mas isso é inevitável, sempre digo. As pessoas escutam música, mas ninguém mais abre loja de CD, significa que as coisas continuam acontecendo, mas de forma diferente. Como é que a escala 5x2 pode ajudar para que as pessoas continuem tendo renda e uma redistribuição da força de trabalho nas novas atividades que vão acontecer? Maurício, você fez uma pergunta importante. Eu gostaria de tranquilizar, principalmente porque nós estamos nos dirigindo especialmente para o micro, para o pequeno empreendedor, o lojista que tem lá um funcionário, 2, 8, 10 funcionários, que o estudo que nós fizemos no Ministério, que é sobre a minha gestão, o Ministério do Planejamento, fica o IPEA e o IBGE. Nós fizemos um estudo antes de apoiar o fim da escala 6x1 para saber o seguinte: quem perde? O setor produtivo perde, a indústria perde, a agricultura, o agronegócio, a indústria, a agroindústria, o comércio, o atacadista, o varejo, o setor de serviços. Se perder, nós temos que ver como compensar isso. E, surpreendentemente, não foi uma surpresa para mim, mas eu tinha já o feeling nesse sentido, que não são os setores que perdem. Quem poderá ter um prejuízo temporário e absolutamente absorvível pelo Estado brasileiro, que tem que ter instrumentos para garantir uma compensação, não é por setor, não é o setor atacadista que perde, é o pequeno e micro de qualquer área, à exceção do agronegócio, que está protegido pelos estudos que fizemos. Quem poderia estar tendo um prejuízo, como é que eu vou fazer para dar 2 dias de folga e não um dia de folga para o meu funcionário, se eu só tenho 2 funcionários, só tenho 5 funcionários. Então a gente percebeu que não é o atacado que vai sentir, não é o grande varejista, é o pequenininho, né, o micro, né, aquele que tem. E aí entra o papel do Estado brasileiro. Aí tem uma série de fatores que não vem ao caso, mas aí a inteligência artificial, o mundo da tecnologia, ele protege esses setores. Então, como você disse, eu não vou precisar de tantos funcionários, isso eu substituo pela máquina, que é muito mais barata, então isso já ajuda o setor produtivo e, portanto, o lojista, o varejista. E, segundo lugar, nesse caso dos pequenos, nós temos instrumentos, o Estado tem instrumento e ele vai ser aplicado imediatamente, até porque o fim da escala 6x1 não é da noite para o dia. Eu vou ter setores que vão levar 2 anos para poder implantar, vão ter a obrigação só daqui 2 anos, outros daqui 1 ano, não vai ser aprovado hoje, amanhã tem que. E nesse período vem a regulamentação da lei. E a regulamentação vai ser exatamente para proteger o pequeno. Com a questão do super simples e a extensão dele, a desoneração da folha para o pequeno, que dá um impacto, às vezes até maior do que o único funcionário que ele vai ter que contratar a mais, porque ele tem 5, ele desonera a folha aqui, ele consegue contratar um a mais, e daí por diante. Mas eu entendo que o fim da escala 6x1, e eu defendo o fim da escala 6x1, nunca neguei isso, sem a redução de salário, ela também pode ser compensada e tem que ser compensada por um papel decisivo que o Estado brasileiro tem que fazer para ontem e ainda não fez, e tem condições de fazer em parceria com o setor privado, que é garantir a produtividade do trabalhador brasileiro.
Isso é fácil de fazer, sabe por quê? Porque hoje o trabalhador, e eu estou falando não só do jovem que está entrando no mercado de trabalho, quem tem a nossa idade, né, 50 a mais, ele quer se atualizar. E tá fácil qualificar esse trabalhador. O mais jovem, porque ele é mais perto que nós, né? E os mais velhos, porque têm a experiência de vida e querem aprender. Então, você garantir o fim da escala 6x1 com cursos de qualificação, que são cursos rápidos, falando de poucos meses, com a participação do Estado brasileiro, que às vezes o pequenininho não tem condições de qualificar, eu acho que tem, de novo, um soma-soma. E eu termino dizendo o seguinte, esse trabalhador, ele vai ser mais produtivo, não só quando aprender, mas ele vai ser mais produtivo, porque ele vai faltar menos no trabalho, ele vai vir com menos dor de cabeça, com menos problema de saúde mental, mais descansado, que um dia só. Tem uma frase maravilhosa, e olha que eu sou empregadora, tá? Então, assim, eu não estou falando como alguém, eu sou de centro, eu sou uma pessoa liberal na economia, eu sou uma pessoa de centro. Eu equilibro muito na hora de pesar as coisas, eu não voto com populismo, vou votar por quê? Eu voto baseado em estudos. Mas tem uma frase que me impressionou muito de uma mulher que foi num evento que eu participei. Ela levantou uma frase dizendo assim, a minha vida não cabe num domingo. Aquilo me impactou de tal forma, porque assim, a vida de ninguém cabe num domingo, ainda mais nessa vida estressante. Você pega aqui, nós estamos aqui na Paulista, né? Quanto tempo esse trabalhador leva para chegar em casa? 2 horas. Quanto tempo para voltar? 2 horas. Então não é só por ele não vai conseguir produzir tudo que ele poderia produzir dentro da loja. Ele chega cansado, ela chega cansada, especialmente a comerciária e o comerciário, né? Que cria uma relação de afetividade com o patrão, com o empregador. A gente cria um afeto com eles e vê que eles estão exauridos. Então, de novo, a gente não precisa ter medo, ainda mais sabendo que o Congresso Nacional é uma casa aberta aos lobbies do bem, que é o lobby do setor produtivo, que tem os lobbies do mal, mas tem os lobbies do bem, que é o setor produtivo. As portas dos gabinetes ficam abertas para o setor varejista, para o setor do atacado, para a indústria. Então, essa legislação, ela vem automaticamente. Eu não acredito que alguém vai ter perda conhecendo como é que funciona o Congresso Nacional, no sentido de proteger quem emprega no Brasil. Bom, a senhora falou uma coisa importante, a senhora estava falou das mulheres no trabalho. Ontem e hoje está acontecendo aqui em São Paulo um summit de mulheres empreendedoras, que mulheres no trabalho. A federação é uma apoiadora desse evento. Inclusive, nós temos programas da Confederação Nacional intitulado Mulheres que Constroem Varejo. E nós entendemos que a mudança que está acontecendo na questão de trabalho, de empreendedorismo, que as mulheres estão ocupando esse espaço, né, pelas próprias mudanças que ocorrem na sociedade, nas relações de família, onde as mulheres estão ocupando esse espaço, umas porque gostam, outras porque precisam, mas no fim das contas elas produzem, geram emprego e renda. Então, para nós isso é muito importante. Mas nós temos um outro problema, então, parabéns, e nós apoiamos também o trabalho e também a liderança das mulheres na entidade de classe, para que elas possam também participar cada vez mais, ter uma roda mais ativa e mudar um pouco o nosso olhar, porque as entidades de classe, elas sempre foram muito machistas, né? Só homens eram presidentes, enfim. Então nós temos aqui já um grande número de mulheres que são presidentes de CDL, principalmente no nosso interior e na Baixada Santista. Acabamos. O segundo bloco passa muito rápido, dá vontade de continuar escutando. Mas não terminou. O terceiro bloco amanhã estará no ar. Então prepare-se. E se não tem inscrito no canal, faça agora. Clica no joinha, não deixa para depois. E muito obrigado e até o próximo bloco.